Já de volta aqui com o TV Mar News, a gente agora vai falar sobre saúde. A gente tem visto, que a Secretaria Estadual de Saúde precisou suspender visitas nos hospitais públicos por conta do número de infecção de Covid-19 que voltou a crescer aqui no nosso estado. E essa, infelizmente, é uma realidade também no país afora. A gente recebe aqui no nosso estúdio o doutor René Oliveira, ele que é chefe do gabinete de combate a doenças infecciosas da CESAL, e conversa com a gente sobre isso também. Bom dia para você, doutor René. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Vamos primeiro começar a nossa conversa aqui, passando o panorama de como está a situação do estado de Alagoas diante de mais essa onda de Covid que a gente está vivenciando. Essa onda, está sendo provocada por subvariantes novas da Omicron, que foi a variante que começou a ficar prevalente no começo do ano, final do ano passado para cá. E aí, assim, são vírus diferentes, consequentemente, a imunidade que tínhamos em relação aos vírus anteriores, essa imunidade é uma imunidade fraca. E aí, predispõe a população, de uma forma geral, a novos quadros da Covid. Isso está acontecendo com uma intensidade muito grande. A quantidade de pessoas com Covid-19 é enorme. Aquelas pessoas que adoecem, que têm síndrome gripal, dor de garganta, febre, dor de cabeça, e não fazem o exame, às vezes, na maioria das vezes não fazem, encaram aquilo ali como sendo uma gripe comum e não é, na verdade é Covid. E acaba chegando a quem realmente sofre mais, os idosos, os que têm comorbidades, as crianças pequenas, que adentram os hospitais, precisam de internação e acabam falecendo. Pois é, a gente tem essa questão da vacinação, como o senhor bem já citou aqui, muita gente ainda resiste em se vacinar, Qual seria o recado que o senhor deixaria para essas pessoas? Infelizmente, é uma realidade muito ruim, porque impacta nas outras vacinas também. Mas com relação à vacina da Covid, são bilhões de doses aplicadas. Histórico de complicações, assim, você pode ouvir, existe, claro, porque a vacina é um medicamento, tá? Que pode, em algumas situações, em algumas pessoas, levar a alguma coisa. Principalmente, o que é muito mais comum, a sintomatologia de maneira geral, tá? Dor de cabeça, febre, que isso em si não tem peso, porque praticamente todas as vacinas também isso acontece. São vacinas seguras, não tem sentido. Nós precisamos fazer com que a nossa população complete o seu quadro vacinal. Nós temos uma cobertura boa com relação à primeira e à segunda dose, é verdade, mas quando caminhamos para as doses de reforço, a coisa é ruim. Nós precisamos atingir um teto de 90% de cobertura vacinal. Nós estamos muito distante disso ainda. Que pena, E exatamente por conta disso, a gente também tem visto que o número de pessoas infectadas com a Covid-19 evoluindo para um quadro mais grave tem sido maior? Sim, tem sido, porque isso é proporcional, tá? Nós temos, por exemplo, em torno de 30% da população que pega o vírus da Covid e não apresenta absolutamente nada. São os assintomáticos ou um sintomazinho, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma febre. E uma coisa bem simples. Em torno de 55% vão ter alguma coisa, sintomas normais, comuns, Em torno de 10% vão ter a Covid um pouco mais pesada. E 5% é o que preocupa. Quem? Qual o grupo? Que grupo de pessoas? Os idosos, eles não estão preparados para quadros repetidos de Covid. Os que têm problemas de saúde, obesidade, imunossupressão, diabéticos, são essas pessoas que realmente preocupam, que é o grupo menorzinho, aquele de 5% ou menos, que vão precisar de uma intervenção mais pesada. Isso não pode acontecer, porque essas pessoas podem virar a óbito por causa da Covid. Isso não pode acontecer.
Agora, doutor Renê, a gente viu que como medida, né, para evitar que continue a situação a piorar, a gente viu que como medida já houve ampliação de leitos para atender pessoas com Covid aqui no nosso estado e, além disso, também a proibição de visitação em hospitais públicos. A situação, como ela está agora e por que essas medidas foram adotadas? Sim. Primeiro, porque a transmissão ainda está muito forte. Mais 2 semanas, eu acredito, de alta transmissão, altíssima transmissão. O que mais escutamos é alguém, um parente, um amigo, um colega de trabalho com dor de garganta, com dor de cabeça, com febre. É Covid, porque nós não temos vírus da gripe circulando em intensidade tão grande como aconteceu ano passado, né? Um H3N2, não falha a memória. Não temos isso, é Covid. E aí isso leva a uma repercussão para dentro das unidades de saúde. Não é maldade, assim, você restringir, não proibir, restringir a visitação, é como uma forma de proteger quem está lá dentro, né, tá? Aquela pessoa que infartou, porque continua infartando. Aquela pessoa que tem um problema vascular, isso continua. Quem tem um AVC está desprotegido dentro das unidades de saúde, com visitação liberada e as pessoas levando a Covid-19 para dentro das unidades de saúde. Isso aí foi uma medida colocada nos 2 anos anteriores e é algo que foi muito necessário, né, tá, no momento, por causa da possibilidade da contaminação de pacientes dentro das unidades de saúde. Agora, doutor Renê, a gente viu que em situações anteriores, quem era contaminado com Covid precisava pegar pelo menos 15 dias de período de afastamento do trabalho, das suas atividades rotineiras, 15 dias, digamos assim, de isolamento, né? Uhum. O que é que muda exatamente com a vacinação? Agora, como é que está sendo feito? Eu estou com Covid, fui diagnosticada com Covid, mas tem vacinação, muitas pessoas também têm se vacinado. É preciso cumprir ainda esse período? Não. Por quê? Primeiro, com relação à variante, a Ômicron é diferente da variante original. A variante original acometia pulmões, era uma coisa muito mais grave, né? A variante Ômicron, ela tende a acometer mais trato respiratório superior, é mais leve, né? Talvez isso uma ilusão da nossa parte, da sociedade, de forma geral, de encarar isso como algo leve. E já temos um número muito grande de vacinados. Então, teoricamente, os vacinados com as suas 2 primeiras doses e as doses de reforço, uma dose até 40 anos, 2 doses 40 anos para cima, tem uma proteção boa ainda contra essa variante nova, mesmo tendo adquirido a Covid-19. E a evolução é melhor, é mais rápida. E o mais importante de tudo é que os vacinados têm uma quantidade de vírus, a carga viral na cavidade oral, bem menor, transmite menos, teoricamente. O que é que essa pessoa precisa fazer? Hoje, 5 dias é um prazo bom, 7 dias é o preconizado pelo Ministério da Saúde. 5 dias preconizado pelo CDC americano, o órgão americano responsável por isso. Dá segurança, sim. Está assintomático, sintomatologia leve, coloque uma máscara. Só que a nossa população não consegue entender. Tem Covid, tem um quadro gripal, não bota máscara. Se você colocar a máscara, com 5 dias de retornando às suas atividades normais, dá tranquilamente para proteger quem está ao redor. Porque a máscara, nessa situação, é para a proteção de quem está próximo dessa pessoa que teve Covid, né? O senhor citou aí que a gente não está em uma época de sazonalidade de outras viroses, né? Mas a gente tem visto, eu particularmente, inclusive, tenho visto muitas pessoas que chegam com quadro gripal, que têm tido pneumonia, inclusive, mas que não é detectada a Covid. Digamos assim, que essa variante, ela de repente, ela consegue... consegue enganar os testes? Está acontecendo algo do tipo? Isso é uma questão técnica. O exame, assim, o resultado depende de como foi feito o exame, né? Tem vírus respiratório circulando? Tem, principalmente com relação às crianças, rinovírus, vírus sincicial respiratório. Continua, tá? Isso não muda, né? As crianças, elas adoecem dessa forma.
Vírus da gripe circulando? Sim, tá. Eu já vi vários casos de co-infecção, Covid agora, a Covid e gripe. Isso não é tão incomum. Não é uma explosão como da Covid. Circula. O que é que acontece? Primeiro, a realização do exame precisa ser muito bem feito, né? Quando você vai fazer o swab, não pode ser aquela coisa leve, você tem de ir mais profundo, né, tá? Para conseguir captar o que está ali presente, né? Por quê? No caso da Covid e no caso da gripe também, se você é vacinado, a proteção existe e a quantidade de vírus naquela região onde ele fica, geralmente, é pequena. E aí vai dar negativo. Não é que a pessoa não tenha, é que a carga viral é uma carga viral baixa, aí não vai aparecer. Muito bem, então. E agora, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente o seguinte: das vezes passadas, a grande preocupação era com o afastamento da curva para que a gente evitasse o colapso da saúde pública, né? Como está a situação agora? Há a probabilidade da gente voltar a ver o quadro que a gente chegou a ver, infelizmente, em 2021? Não. E sim, vai depender. A Covid nunca se tem certeza de nada, né? Mas seguindo esse caminho atual, com a forma de agir dessa subvariante que está predominando aqui no Brasil, que é a subvariante da Ômicron, a BA5, a BQ1, são várias, né? Tá? Ela comete mais trato respiratório superior. Então, se você tem uma boa saúde, se você tomou suas vacinas, se você não cometeu nenhum exceto nada, está tudo bem, a chance de você agravar é 1%. Mas existe. Por isso que é necessário tomar cuidado. Mas qual é a preocupação de verdade? É com os grupos de risco, né? Você tem Covid, você é jovem, você é saudável, você se considera imortal, mas dentro de casa tem o seu pai, tem a sua mãe, tem a sua avó, que são suscetíveis. Você não pode levar Covid lá para dentro, porque um idoso adoecendo da Covid, o risco é muito maior. Por exemplo, quem tem mais de 80 anos, o risco de ter um quadro grave é 10 vezes maior do que aquela pessoa que tem 20 anos. Não pode, é ridículo. É por isso que a nossa preocupação no momento, né? É por isso. Pois é, todo cuidado é pouco, né? A gente então continua só pedindo para que a população continue com o procedimento de prática, a gente já conhece, utilização de máscara, evitar aglomeração, higienização das mãos, isso a gente já conhece. E tomar vacina é a única coisa, são as coisas que queremos, só isso. Exatamente. Muito obrigada pelas suas informações, doutor René. E a gente continua falando sobre saúde. Um outro alerta também do Ministério da Saúde versa sobre a questão da dengue. O número de mortes causadas por dengue em 2022 quase supera o recorde do nosso país. E aqui o estado de Alagoas se prepara, continua com as campanhas para combater o mosquito da dengue. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso agora é Fernando Palmeira. Com a chegada do verão, a preocupação com a dengue deve ser redobrada, isso mesmo, porque tem chuvas ocasionais e que ficam águas acumuladas em terrenos baldios, é a piscina que fica lá, é a plantinha com água, tudo isso nós já sabemos que são verdadeiros ninhos para a procriação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e todos esses males. A gente tem, né, ao longo de 2022, acompanhado o crescimento do número de casos de dengue, zika e chikungunya, que são as arboviroses que têm a maior circulação aqui no estado. Os números eles são crescentes, a gente tem agora observado uma diminuição no número de casos, mas é sempre importante a gente reforçar sobre as medidas de controle que devem ser tomadas na ponta, justamente para que a gente evite maior número de vetores, né? Ou seja, que haja uma proliferação maior do mosquito Aedes, que é aquele que vai transmitir essas arboviroses. Olha, Diego, nós temos aqui para refrescar a memória de todos aqueles, e até os que não sabem ainda, é que além dos 978 óbitos ou mortes por dengue que foram confirmadas, outras 98 estão em investigação e, segundo um boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, a situação tende a se agravar e é preocupante para as autoridades sanitárias, mas também para a população.
Isso, esses números eles refletem a avaliação de Brasil. Quando a gente traz isso para Alagoas, nós temos confirmado no nosso estado 6 óbitos por dengue. E aí a gente cabe um alerta para o ano de 2023. Agora a gente vai entrar no período de chuva, então isso vai cada vez mais aumentar a proliferação de vetor, a gente vai aumentar focos, né, de criadouros, então muito cuidado aí com água parada. É preciso redobrar ações de cuidado para a higienização de ambientes intradomiciliar e extradomiciliar, né? Ali aquele perímetro periurbano, ou seja, em volta dessas casas. Por falar em precauções, em todos esses cuidados, vamos falar também da sintomatologia, principalmente da dengue. Para a dengue, a gente vai ter um quadro de febre, de início geralmente abrupto, com a febre alta, com mais 2 sintomas associados a isso. E aí a gente, comumente na dengue, a gente vai ter a febre, mais uma cefaleia, que é uma dor de cabeça, e mais uma dor retroorbitária, que é uma dor na região dos olhos. Então, a gente na dengue vai ter esse quadro clínico muito, muito claro, né? Dengue e dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica a gente tem hoje com uma outra nomenclatura que a gente vai dizer que é uma dengue grave. São aqueles pacientes que já vão iniciar com um quadro de dor abdominal mais intenso, com vômito persistentes. Então, esses pacientes eles precisam estar de imediato em uma porta de entrada, em especial hoje as UPAs, para que seja feito o manejo clínico adequado desse paciente, que seja feita uma reidratação adequada para que esse paciente não evolua para a gravidade, que nesse caso seria o óbito. Os cuidados com a dengue, eles precisam ser redobrados, principalmente nesse momento em que a gente vai começar a ter um período chuvoso. Então, os cuidados eles são aqueles: evitar água parada, principalmente aquelas pessoas que fazem acúmulo de água para consumo humano, em ambientes que estão a nível de solo. Tonéis, baldes, vasilhames com água. Então isso é importante reforçar para que esses locais estejam bem vedados. Outro ponto importante que a gente precisa ter bastante atenção é com relação a terrenos baldios. Então, não jogar lixo no chão, né, na rua, e não fazer acúmulo de lixo em terrenos baldios. Se qualquer cidadão tem a detecção e consegue presenciar um terreno baldio com acúmulo de lixo, é fazer o contato imediato com as secretarias municipais de saúde, para que essas secretarias municipais façam a interlocução junto aos outros setores para fazer ali a limpeza daquele local. Outro fator importante são esses utensílios onde se tem vasos de planta, onde a gente tem ali fora do perímetro domiciliar, né, ali fora da casa. A gente tem o acúmulo de lixo parado, então isso é importante cuidar também desse ambiente que está fora da casa. Um trabalhador importante nesse trabalho são os agentes de endemias, que são aqueles que vão dentro da residência fazendo um trabalho focal, fazendo um trabalho de remoção e fazer um trabalho de educação em saúde junto à população. Então, abrir a porta das suas casas para esse profissional, para que esse profissional consiga fazer o seu trabalho com qualidade. Aqui da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Muito bem, e antes da gente encerrar aqui o nosso programa, eu preciso parabenizar a equipe de jornalismo daqui da TV Mar, viu? Olha, a Rádio Gazeta 98.3 FM venceu o primeiro e o segundo lugar do Prêmio Ministério Público de Alagoas de Jornalismo na categoria Rádio Jornalismo. Os vencedores foram divulgados ontem. As reportagens foram produzidas pelos jornalistas Mara Almeida e Alexandre Lino e veiculadas na Rádio 98,3 FM. Por isso que o time da TV Mar está de parabéns. A reportagem que ganhou em primeiro lugar foi Casas de Acolhimento, um abraço no futuro de quem sofreu no passado, que mostra o trabalho desempenhado pelo Ministério Público Estadual para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência.
Já a reportagem que ficou em segundo lugar é intitulada de Painel da Improbidade, o MP usando da tecnologia para vencer o crime, e aborda um software que mapeia como estão os processos de improbidade administrativas e seus respectivos municípios. Uma vitória do time da organização Arnon de Mello e aqui da TV Mar, porque afinal de contas esses dois que subiram aí são os jornalistas daqui da TV Mar, são nossos pupilos, digamos assim. Parabéns, Alexandre Nino, parabéns também a Mara Almeida pelo excelente trabalho de vocês, viu? A gente vai agora encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no teu canal 525 da NET, claro. Fica agora com o canal Esportes.